Que estou mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Eu não postei vídeo quinta-feira, porque quinta-feira eu tive que viajar para minha cidade, né? Foi feriado na sexta, eu ia trabalhar quinta, sexta e sábado, né? E aí eu tive que arrumar a mochila, que eu tive que levar meus negócios para estudar, né? Então vamos aqui. Teve um camarada que mandou mensagem no Instagram, deixa eu só pegar o nome dele aqui. Maicon Cândido, ele me mandou esse aqui, ó, fogo de artifício em frente ao STF. E aí na thumb, tá atentado da direita, né? Esse sujeito aqui, né, que é bem patético por sinal, mas tudo bem, né? Vamos lá. Meus queridos, o Brasil realmente não é para amadores. Às 7h30 da noite do dia 13 de novembro de 2024, um homem Ai, meu Deus do céu, dessa vez ele vai tentar criar alguma narrativa. Gente, ele vai fazer algum salto lógico no meio desse raciocínio para tentar falar que foi a esquerda que planejou isso para incriminar a direita. Quer ver? Ele vai fazer isso em algum momento do vídeo. Vamos lá. foi vestido de coringa até a Praça dos Três Poderes, atirou fogos de artifício em novembro de 2024. Um homem foi vestido de Vídeo mostra o momento exato de explosão na Praça dos Poderes. Câmara de Segurança do Supremo Tribunal Federal captou imagens de homem que arremessou artefatos explosivos e depois deitou no chão, né, detonando uma bomba. Primeiro, ele não estava vestido de coringa, mas tudo bem. coringa até a Praça dos Três Poderes, atirou fogos de artifício contra uma estátua, em seguida acendeu mais alguns fogos de artifício, deitou com a cabeça sobre eles e tirou a própria vida. Essa câmera registrou as imagens de todo o acontecimento. Aqui nós podemos ver nitidamente ele jogando um fogo de artifício na estátua e errando. Os fogos disparam, aqui a gente consegue ver ali no canto, né, o efeito dos fogos de artifício. Depois disso, ele acende mais alguns fogos e se deita sobre eles. E aí eu não posso mostrar o resto das imagens aqui pra vocês. Afinal, ainda que elas não sejam tão nítidas, se trata de um homem retirando a própria vida. Esse caso foi imediatamente reportado pela velha mídia como um atentado Pela velha mídia, homem morre após explodir bomba em frente ao STF, peça de Praça dos Três Poderes. Tá. terrorista. A alegação é de que esse homem estava carregando bombas, realmente. Disseram que ele jogou uma bomba na estátua, ela bateu na estátua, ricocheteou e voltou pra cabeça dele. Uma história pra lá de mirabolante, digna de roteiro dos Looney Tunes. Como de costume aqui no Brasil, a internet já começou a fazer piadas sobre o que aconteceu. Mas apenas hoje, no dia Acho 14... engraçado, né? A internet, ou seja, vamos lá. Se faz um espectro político faz piada, nossa, que desrespeito. Ele fazer piada com qualquer coisa pode, porque é só uma piada. É aquela questão, né? Quando me incomoda a piada, não é piada. Aí tem que parar. Mas quando é eu fazendo piada, não, é só humor. O vídeo foi disponibilizado, confirmando que não eram bombas, que em momento algum a vida de qualquer outra pessoa esteve em risco e que na verdade o homem completamente desequilibrado foi até lá com a intenção de terminar com a própria vida. Esse homem se chama Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França. Ele era de Rio do Sul, interior de Santa Catarina. Ele tinha 59 anos e a sua identidade foi confirmada pela Polícia Federal por meio de reconhecimento visual. O França foi candidato a vereador pelo PL em 2020 na cidade de Rio do Sul. Na ocasião recebeu 98 votos e não conseguiu uma vaga na Câmara Municipal. Ele estava morando em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, e no imóvel os policiais encontraram a sua CNH. De acordo com testemunhas, França possuía uma espécie de carretinha, a mesma que foi localizada no estacionamento do STF, próxima ao seu veículo, que também explodiu. O deputado Jorge Goetten, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou durante entrevista à CNN que conhecia a França desde a juventude. Segundo o deputado, era uma família do bem e ele também era uma pessoa do bem, porém, das últimas vezes que ele encontrou com França, sentiu que ele estava desequilibrado emocionalmente. Isso aconteceu durante uma visita no seu gabinete, já em 2023. Nas palavras do deputado, ele sentiu que o tio França estava um tanto quanto alterado, com problemas mentais. Ele falou sobre a sua separação e o deputado sentiu que isso abalou muito o tio França. Já não era mais aquele amigo do Rio do Sul que ele havia conhecido. Então, ao que tudo indica, ele terminou o seu relacionamento, acabou ficando mentalmente desequilibrado e planejou tirar a própria vida, porém, claramente ele também queria dar um significado a isso. Como vocês... Tá. Olha pra você ver. Ele tá partindo do pressuposto que cara, eu não vou falar nada, porque simplesmente por enquanto ele tá concentrando a ideia de que a separação dele causou isso. devem imaginar, a velha imprensa está utilizando o episódio para responsabilizar o Bolsonaro, os bolsonaristas, o extremismo da extrema-direita, para acabar com qualquer possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro. Eles estão chamando o cara de homem-bomba, de terrorista. Olha só, anistia, o sujeito quer anistia. E aí uma questão que é o seguinte, qual que é o limite da parada? Né? Os caras vão lá, danificam patrimônio público, né? Para quem não sabe, Brasília é tombada como patrimônio histórico da humanidade porque ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer, né?
Então, ou seja, eles depredam um patrimônio público, eles destroem tudo. Aí o que, que você faz com a pessoa que comete um crime? Depredação de patrimônio público é crime. O que, que você faz com a pessoa que comete crime? Não, perdoa, né? Perdoa. Vai lá e pergunta para ele o que, que ele acha, por exemplo, quando o STF decretou o projeto do Lula, a irregularidade do projeto do Lula, porque o juiz estava combinando prova com o promotor. Vai ver se ele acha isso correto. Não, mas ali não. Ali não pode cancelar, ali tem que prender, porque por mais que o juiz, as coisas, o processo esteja contaminado, tem provas e tem que prender, né? Mas quando é do outro lado, não, tem que ter anistia. Terrorista e tentando traçar todo tipo de ligação com o Bolsonaro. Eu até comentei no meu Twitter que essa é uma discussão horrível, né? A disputa de narrativa para falar se foi um atentado, se foi um suicídio. Eu busquei aqui uma definição de atentado: é um ato violento ou tentativa da sua perpetração contra pessoas, entidades ou bens, em nome de uma causa política, religiosa ou etc. Existem indícios, sim, de uma motivação política. A questão é que nenhuma pessoa foi colocada em risco, com exceção do próprio tio França, que claramente, segundo as imagens, retirou a própria vida intencionalmente. Você pode alegar que houve um ato violento contra um bem, que seria a estátua. Definitivamente não houve uma agressão ou tentativa de agressão contra a vida ou integridade física de qualquer outra pessoa. O problema é que ele utilizou fogos de artifício, mesmo que ele tivesse acertado a estátua, não teria danificado. Então a linha tênue fica entre a intenção do cara de danificar a estátua e a real. É exatamente isso. Sabe por quê? Porque o Código Penal brasileiro, porque o Código Penal de qualquer país, ele julga a intenção. Sabe quem que julgava ato há muito tempo atrás? Inclusive tá aqui, ó. É o livro que eu tava lendo. Aqui, ó. Eu tava relendo esse livro esse fim de semana. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vai ler, vai estudar, Wagner. Coisa que você não tem competência para fazer, você pega qualquer verbete da porra da internet e quer discutir a base de 3, 4 linhas. Sabe? E foi justamente parar de julgar o crime em si e penalizar o crime em si e começar a entender o ato criminoso como uma coisa extremamente complexa, que tem as motivações, que tem as condicionantes, e se construir um caso à base de várias provas, de um processo investigativo longo, aprofundado, né, com a perícia especializada, é exatamente por isso que mudou-se a lógica com a qual o crime é julgado. É exatamente por isso que leva-se em consideração a motivação. Porque o crime, o assalto, a pessoa não pega deliberadamente, levanta, vou assaltar, vai lá e assalta uma loja. Tem a intenção dela. Né? Tanto é que tem casos de pessoas que roubam comida e não são presas, porque a intenção dela não era enriquecer, não era dar um golpe, não era o crime em si. Ela fez aquilo num ato de desespero para matar a própria fome. Né? Mas é aquele negócio, né, velho? Vamos ver a ginástica argumentativa do cara. A capacidade que ele tinha de fazer isso com os materiais que ele levou para realizar a sua explosão, entre aspas. O que eu acho definitivamente péssimo tom é comparar isso com 11 de setembro ou qualquer outro atentado terrorista indiscutível que culminou na morte de milhares de pessoas. Afinal, o fato é que não passou de um tiozinho desequilibrado, porque terminou seu relacionamento, jogando fogos de artifício em uma estátua. Existe um tiozinho, olha o salto lógico que o cara quer fazer. Um tiozinho desequilibrado que terminou seu relacionamento e foi fazer um atentado pro estátua. É lógico. Porque todo mundo que termina relacionamento vai fazer o quê? Vai fazer dano ao patrimônio público. Todo mundo que termina um relacionamento faz isso. Poxa, terminei um relacionamento, vou ali quebrar a praça ali porque eu terminei um relacionamento. É assim que as coisas funcionam. um abismo de diferença entre isso e jogar 2 aviões nas Torres Gêmeas, pelo amor de Deus. No carro do cara que explodiu tinham mais fogos de artifício, no apartamento dele em Ceilândia também. Você percebe que a reportagem da Globo News força um pouco a barra, né? Polícia Cara, encontra mais... ele vai mostrar, por exemplo, o caso lá que teve imagens, né? De mostrar as paradas dele no Twitter, do Twitter não, no WhatsApp, de ele ameaçando de bomba. Deixa eu ver se eu acho aqui. Explosivos na kitnet e, bom, era um pacote com um rojão de vara. Estão usando a filiação dele com o PL em 2020 para reforçar a ideia de que ele é um bolsonarista convicto, mas a Bárbara do Te Atualizei desenhou muito bem A Bárbara do Te Atualizei. Meu Deus do céu. Essa mulher é terrível. O jornalista independente, bombas de Tio França não são casos isolados,
não são casos isolados, são terrorismo bolsonarista. Extremismo bolsonarista volta à Praça dos Três Poderes para espalhar terrores a bomba. Aqui é uma reportagem do Intercept ainda. Deixa eu ver se eu acho a outra aqui. Essa é uma relação bastante forçada. Isso porque em 2020 ele disputou a eleição para vereador pelo partido PL. E olha só, esse moço aqui foi o prefeito do Rio do Sul de Santa Catarina em 2020. Não, ele não tem nada a ver com o caso. A questão é, ele é do PDT, um partido de esquerda. Pois então, sabe os PDT não é de esquerda, filho. PDT tá cheio de nasbol, velho. Presta a porra da atenção, velho. E aí é aquela parada que é o seguinte: o que é esquerda pra essa galera? Tudo que discorda de mim. Se você tá lá no grupo deles discordando de uma ideia, opa, esquerda, sai daqui, você é esquerda. Não concordou com absolutamente tudo. Você entendeu? É assim que é a régua dessa galera. suspeito? Ele também é de Rio do Sul, Santa Catarina. E olha só, em 2020, a coligação do PL era com o PDT, um partido de esquerda. Em Santa Catarina, Rio do Sul, o PL, onde o suspeito concorreu a vereador, era coligado com o PDT. Caralho, meu Deus, que salto lógico absurdo, velho. Caralho, que salto lógico absurdo. Absurdo. Isso não tem sentido. Ele era de esquerda porque ele era do PL e a chapa foi com o PDT. Não tem sentido. Um partido de esquerda. Só para caso você não saiba, o Bolsonaro só entrou no PL em 30 de novembro de 2021, no final de 2021. Isso realmente demonstra que o argumento É pra claro, ligar o episódio... é porque, tipo assim, só é de direita quando o Bolsonaro está afiliado. E isso é a prova cabal de que é um golpe da esquerda para tentar... Ah, mano, na moral, velho, você tem que fazer muita força para acreditar nisso aqui, velho. O Bolsonaro, por causa da filiação ao PL, é realmente fraco. Porém, eu acho que o cara se identificava sim com a direita. Isso porque se você entrar na lista de seguidores dele no Twitter, você vai encontrar vários perfis de direita, alguns bolsonaristas sim, outros não. O Wilker Leão é um cara que inclusive já abordou o Bolsonaro para questionar. E o próprio tio França tem declarações que acabaram sendo divulgadas na internet, em que ele parece mais alinhado ao discurso do nem Lula nem Bolsonaro do que a um discurso bolsonarista em si. Nas palavras do próprio, Meu Deus do céu, cara. E aí é uma capacidade. Essa galera não tem a capacidade cognitiva de um rato, porque não é possível. Não conseguem. Ou boa parte dos seguidores dos bolsonaristas, com o resultado da eleição e vendo a postura dele não ter feito nada, porque ele é um frouxo, gente. O Bolsonaro é um covarde, ele é um bosta. Tá entendendo? É isso que ele é. Nossa, ele é um homem massa. Não, gente, ele é um bosta. Ele perdeu a eleição, ficou chorando em casa 2, 3 meses. Você entendeu? Parece um menininho, quando vai uma criancinha, quando vai jogar bola e perde. Aí fica, eu perdi a pelada. Porra, é ridículo. Ele é patético. Você entendeu? Ele é patético. Beleza, você tem lá o resultado da eleição. Uma galera que continuou sendo ali, acompanhando a Bolsonaro assiduamente, você entendeu? Apoiando e tudo mais. Só que tem a galera que simplesmente viu que o Bolsonaro não era a alternativa radical, tão radical quanto eles queriam. Viu que o Bolsonaro não correspondia aos anseios deles, enquanto, tipo assim, pessoas de extrema direita, os anseios políticos deles. De combate à esquerda, esse fantasma do comunismo. Por quê? Criou-se tanto esse espectro do comunismo. Velho, ninguém dessa galera sabe o que é comunismo. Você entendeu? Vendo que o Bolsonaro não atendia aos anseios dele, vendo que nenhum político atendia aos anseios dele. Peraí, velho, aqui eu vou pegar um negócio. Bolsonaro aqui. E Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo. Ele também publicou, vamos brindar? Não chore. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos por partes. Esse texto aqui é muito emblemático. A viabilidade da democracia exige uma crença entre o povo de que pode fazer alguma diferença para a sua vida a participação no processo democrático. O que isso quer dizer no fim das contas? Para essa ideia de democracia que a gente tem funcionar, né, para ela existir, para ela se manter de pé, o povo tem que acreditar que essa ideia dele ir, poder lá votar e escolher o candidato vai interferir positivamente na sua vida. Né? Para essa ideia de democracia que a gente conhece se sustentar,
Ele tem que acreditar nisso. E aí eu vou lembrar vocês que se vocês pegarem desde a segunda eleição da Dilma para cá, o número de votos brancos e nulos tem cada vez mais aumentado. O que isso quer dizer? O povo está perdendo a crença de que a democracia pode realmente, efetivamente melhorar a sua qualidade de vida. Beleza? Essa crença pode ser falsa, pode ser uma mera ilusão, o que tecnicamente ela não deixou de ser em nenhum momento. Por quê? A gente vota, 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 vota e a política é a mesma coisa. Vamos lá, quem era o ministro da Economia do Dilma II? O Joaquim Levy. O Joaquim Levy é um Chicago Boy, não é? Um homem dos bancos. Para quem não sabe, antes de entrar na vida pública, ele era do Bradesco, tá bom? Aí depois entra quem? A Dilma cai, entra o Michel Temer. O Michel Temer, quem que foi ministro da Fazenda do Michel Temer? Henrique Meirelles, ele é do Bank Boston, outro homem dos bancos, outro homem que prega austeridade fiscal. Inclusive foi um dos caras que arquitetou o teto de gastos, não é? Aí depois sai o Temer, entra quem? Entra o Bolsonaro. Quem foi o ministro da Fazenda do Bolsonaro? Paulo Guedes. Aonde ele se formou? Chicago. É outro Chicago Boy. Vocês conseguem entender que a Dilma e o Bolsonaro tinham ministros da economia da mesma escola? Da mesma vertente teórica? Da mesma vertente? Não é? Ai, esquerda e direita. O povo olha para isso e fica descrente, percebe que essa questão de nós podemos votar, toda essa palhaçada liberal é só teatro, não é? Depois do Bolsonaro e do Paulo Guedes, veio quem? Veio o Lula e veio Fernando Haddad. O que Fernando Haddad fez? Pegou o teto de gastos e brilhantemente trocou o nome, porque aí solucionou os problemas da economia brasileira, né? Mas, lá, vamos continuar. Mas se essa ilusão não existir, o povo torna-se não só cínico acerca do processo democrático, como descrente da capacidade de seus próprios esforços poderem influenciar as suas vidas. Quando eu falo, tipo assim, descrente da capacidade de seus próprios esforços poderem influenciar as suas vidas, é aquela descrente, tipo assim, por que eu vou fazer luta política num sistema que não muda, que não me favorece, e quanto mais o tempo passa, mais eu tô ferrado, não é? Você pega agora o movimento do fim da escala 6x1, quem tem crescido com esse movimento? Quem tem puxado esse movimento? Né? E agora, tipo assim, começa a aparecer a possibilidade de se organizar a esquerda. Ainda tem vários problemas dentro do movimento de esquerda radical no Brasil, eu sei, mas começa a se desenhar a possibilidade de uma unidade em torno de pautas e parar desse bando de filha da puta aí que fica se degladiando e se juntar em cima de uma pauta e lutar. Você entendeu? Finalmente! Mas aí você tem aquela questão, tem todo um apoio do ICL, tem toda a questão do momento que o ICL surge, a potência que o ICL tem várias coisas no fator, né? Tal descrença leva então à busca de um salvador ou um messias, supostamente dotado de poderes extraordinários que possa vir a salvá-lo. Não parece o Bolsonaro de 2018? O homem que ia vir e ia mudar isso daí. O único capaz de lutar contra o sistema. Hein? O enviado de Deus. Não é? Ele afasta-se, portanto, do lado da razão e começa a mover-se na esfera do irracionalismo. E aí, tipo assim, isso aqui não precisa a gente falar, no final ele é autoexplicativo. E aí tem uma coisa que esse trecho desse texto aqui ele vai discorrer sobre outra coisa. Mas eu chamo a atenção só para esse trecho, porque é o seguinte, aqui ele está falando da Índia de 2014, é a Índia que coloca o Narendra Modi no poder. É esse fenômeno aqui que coloca o Narendra Modi no poder. É esse fenômeno aqui que aconteceu no Brasil e colocou o Bolsonaro no poder. É esse fenômeno aqui que colocou o Trump no poder. E também na Argentina colocou o Milei no poder. Em El Salvador colocou o Bukele no poder. No desespero de tentar fazer alguma diferença para as suas vidas, essas figuras messiânicas ganham as eleições. Você entendeu? E aí quando essas figuras fracassam, porque todas elas fracassam, tá? O Milei é um fracasso. Inclusive, falando em Milei, olha isso aqui. O Wagner, que adora o Milei, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Apoiadores de Milei criam milícia. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Braço armado do Liberdade Avança. Vocês sabem que tinha milícia desse jeito?
a Alemanha na década de 30. Pergunta pro Wagner se ele gosta do Milley. Pergunta pro Wagner se ele apoia esse tipo de coisa. Mas aí quando você fala pra ele que a Alemanha da década de 30 tinha isso, ele não vai pegar tão legal, né? Porque, tipo assim, você pega a estética fascista, essa galera gosta de tudo. Eles só não gostam do nome. É tipo a Tempesta no The Boys. Eles gostam de tudo que eu falo, de menos do nome de nazista. Não é? E aí você pega essa galera que é bolsonarista e você vê cada vez mais radicalizado, cada vez mais radicalizado. Gente, olhem para as eleições de São Paulo. O Pablo Marçal rachou o bolsonarismo no meio. E como que ele rachou o bolsonarismo no meio? Você entendeu? O Pablo Marçal se mostrou uma alternativa muito mais viável do que o próprio Bolsonaro e os partidários dele. Foi por pouco que o Pablo Marçal não foi pro segundo turno. Pouco, tá? Ainda mais nessa era da economia da atenção. Gente, vocês querem entender por que muita gente da extrema-direita abandonou o Bolsonaro? Basta olhar o caso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal foi didático para todo mundo. Quanto mais você vai extremando uma camada da população, quanto mais você vai extremando e você não consegue responder os anseios, né, desse extremismo, eles vão procurar outra pessoa. Porque não importa quem que está ali, não precisa ser o Bolsonaro. No lugar do Bolsonaro pode ser qualquer um. A agenda é a mesma. Mas não tem capacidade cognitiva de construir uma análise política. E faz esse monte de merda aí. Chores por mim, sorria. Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade. Que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Assim, os novos governantes terão atitudes mais doces. Aqui de cima posso ver claramente as cores de nosso lindo e amado Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Somos uma nação abençoada. O cara tava completamente louco, quis dar um significado à sua morte. Chega a ser, cara, não sei o que palavra utilizar, mas eu acho meio revoltante ler isso, porque é um assunto pesado de um jeito ou de outro. Afinal de contas, uma vida se foi. Mas o que esse cara fez não ajudou absolutamente nada pra conquista da liberdade. É óbvio, isso só tá sendo utilizado. Cara, ele não o Wagner não sabe conceituar o que é liberdade. Eu afirmo isso categoricamente. Ele não sabe conceituar liberdade. E ele é o cara que quer discutir liberdade. Eu fico me perguntando o que o sujeito desse faz. Para justificar a prisão quase que perpétua, em alguns casos perpétua, dos presos de 8 de janeiro. Isso porque tem senhorinhas lá de 80 anos que pegaram. Então, o Wagner, para você eu tenho um recado muito importante. É o seguinte: não quer ser preso, não comete crime. É bem simples. Não é vocês que falam isso? Que não quer ser preso só não cometer crime? Ai, mas é prisão perpétua. Primeiro, na legislação brasileira não tem nada que permite. Ah, não, mas a mulher tem 80 anos. É simples, gente, ficasse em casa. Por que que antes, lá atrás, no governo Bolsonaro, toda essa galera ficava gritando bandido bom é bandido morto, se cometeu crime e burlou a lei tem que se fuder mesmo. Agora não, né? Agora é anistia, né? É bandido bom, é bandido morto quando é preto, pobre, favelado, quando é meu adversário político. Aí beleza, pode matar, pode fazer o que quiser. Opa, meu lado não, né? Pegaram mais de 17 anos de prisão. Mas, de qualquer forma, é meio difícil ficar pintando o cara como um bolsonarista quando ele tem essa publicação aqui. No meio das outras publicações em que ele falava, sim, que queria acabar com comunistas. Inclusive, uma outra... E aí é uma parada seguinte, uma publicação. Se tem uma publicação daquilo ali, acabou, ele não é bolsonarista. Vocês conseguem entender que, tipo assim, um fato só vale quando concorda com o meu argumento? É literalmente isso. A outra pega uma parada lá de trás... Ah, mas o Bolsonaro não era filiado ao PL. Ah, o PL só passou a ser de direita quando o Bolsonaro se filiou. Tá ligado? Isso aqui é simplesmente, mano, ele tentando jogando milho pra porco, tá ligado? Outra coisa que tá repercutindo é a declaração literalmente você ficar jogando milho pra porco. A ex-esposa dele, que falou que ele tinha a intenção de matar o Alexandre de Moraes. Toda a cobertura da Globo, em especial a cobertura feita pela Daniela Lima, como vocês podem imaginar, é totalmente parcial, tendenciosa, eles estão tentando de todas as formas... Todas as mídias são parciais. Todas elas. Aí que tá a questão, né? Mas olha pra você ver. Ele não tem a capacidade cognitiva de pensar numa coisa bem simples. Não é porque a mídia está falando o que ele quer ouvir que ela não está sendo parcial. Né? Para ele só é parcial quando discorda dele. Quando concorda com ele não é parcialidade, é neutralidade.
né? Porque o nosso querido Wagner é quase um sabão febo. Que, aliás, nem o sabão febo é neutro, né? É quase se você pega, já viu lá aquela prateleira de detergente IP que tá lá neutro, aquele detergente transparente assim? Aí se você chegar e ver o Wagner é a mesma coisa, assim. Neutro, igual que esse detergente. Utilizar esse episódio para justificar uma retaliação, uma perseguição, censura e prisão aos bolsonaristas extremistas. O término com essa ex-esposa foi muito provavelmente um dos principais motivos pro surto do cara que levou ele a fazer o que acabou fazendo. Eu não estou dizendo que é culpa dela ou responsabilidade dela de qualquer forma, claro que não. O ponto... Lógico. O cara termina com a esposa, logicamente vou depredar patrimônio público. O que eu falei com vocês que ia ter um salto lógico antes do fim do vídeo? E aí, ele já aposta que ele vai ficar um tempão ainda tentando reforçar. Ele falou isso lá no começo, ele falou isso ali lá por 5 minutos, e ele falou agora. Você tá entendendo? E depois, é a esquerda que não sabe usar lógica. Você tá entendendo? É lógico. O ponto é que, aparentemente, eles não terminaram muito bem. E a ex-esposa está dando essas declarações de que o objetivo do cara era matar o Xandão, que ele tava maluco, que ele só falava de política. Tem planos de militares de matar o Lula, o Alckmin e os ministros do STF. Isso com certeza circulava em grupo de WhatsApp de bolsonarista. E aí é uma parada que eu não vou me adentrar, já tem 25 minutos de vídeo. Porque o Wagner tem a capacidade de argumentação de uma amoeba. Ele vai ficar fazendo argumento circular. E aí tem uma questão que eu queria só reforçar, que é o seguinte. Tem alguns países no mundo que você não vê isso acontecer. Você está entendendo? Você pega, por exemplo, você vê atentado assim acontecendo na China? Não. A China, inclusive, é um dos países mais seguros do mundo. Pequim, que é, se eu não me engano, a cidade mais populosa do mundo, é uma das cidades mais seguras do mundo. Não, Pequim não é. É onde está acontecendo o Major agora, é Xangai, a cidade mais populosa do mundo. Lá é uma das cidades mais seguras do mundo. Lá tem isso. E aí tá a questão que, tipo assim, mas lá não tem liberdade. Gente, liberdade é o poder de escolha sobre alternativas concretas. Tá? Lá, um cara, lá na China, não tem morador de rua, porque lá ele consegue ter uma casa. Lá, o índice, lá a China tem pleno emprego, mas por quê? Porque lá tem órgãos e instituições dedicados a fazer a alocação de mão de obra, a garantir que a população tenha emprego. Você está entendendo? Lá não tem fome, por exemplo. A pessoa não tem que se preocupar se ela vai comer ou não no outro dia. Você entendeu? Lá ela pode escolher se hoje ela vai comer arroz, feijão e carne, e amanhã se ela vai comer arroz, feijão e peixe. Mas sabe por que ela pode fazer essas escolhas? Porque a materialidade dá essas condições para ela. Tem gente no Brasil que come arroz, feijão e ovo, não porque eles querem comer isso, mas é porque é o que tem para comer. Ou come isso ou passa fome. Liberdade vai muito além do que vocês pensam. Porque essa galera acha que liberdade é poder fazer o que quiser. Eu posso fazer o que quiser. Não, você não pode fazer o que quiser. Em nenhuma hipótese, em nenhum país do mundo. Tá? Aprende. Eu vou ficando por aqui, já deu quase aí. Deu 28 minutos de vídeo. Beijo no coração. Um beijo na alma de vocês. Se inscreve aí, deixa o like, deixa o comentário. Obrigado aí ao Maico que mandou a sugestão. Beijo. Fui.